Olá, hoje o Metrópolis Entrevista conversa com o deputado federal Nereu Crispim, presidente da Frente Parlamentar Mista dos Caminhoneiros Autônomos e Seletistas. Como é que estão as expectativas aí para o próximo dia 1º de novembro? Vai ter greve, vai ter paralisação? Como é que vai ser isso? Bom, primeiramente, uma satisfação aí em dar esse depoimento aí para vocês. Eu sempre gosto de ressaltar que eu nunca tinha sido político, nunca ocupei cargo público algum. Eu era do setor de transporte, né? Participei daquela paralisação lá em 2018 e, quando fui eleito, eu criei, né, a Frente Parlamentar Mista dos Caminhoneiros Autônomos e Seletistas, juntamente com o nosso saudoso Major Olímpio, que veio a falecer de Covid. E, durante esses 2 anos e meio do governo Bolsonaro, teve um interlocutor com os caminhoneiros, que é o ministro Tarcísio, lá da Infraestrutura, que marcou várias reuniões, teve várias audiências públicas, como com a NTT, Secretaria Nacional de Transportes Terrestres, enfim, uma série de reuniões para tratar daquelas pautas reivindicatórias lá de 2018, quando, inclusive, o presidente Bolsonaro, na época, gravou um vídeo, o então candidato à presidência, gravou um vídeo de apoio aos caminhoneiros, dando a entender que ele, supostamente, fosse eleito, trataria objetivamente de dar uma solução para as pautas reivindicatórias, que eram aquelas lá do piso mínimo, da aposentadoria aos 25 anos, o DTE, que era a unificação dos documentos fiscais, os pontos de parada, enfim, uma série de reivindicações que foram motivo daquela paralisação. Durante esses 2 anos e meio, então, não foi entregue nenhuma pauta positiva aos caminhoneiros, inclusive o projeto, a legislação do piso mínimo parou lá no STF, tendo uma ação lá de inconstitucionalidade. Culminou que agora, no dia 7 de setembro último, com aquelas atos antidemocráticos que foram... Todo mundo sabe o que aconteceu lá, com aquela história de fechar STF, aquela ala radical bolsonarista atentando contra as instituições e contra a nossa Constituição. Houve o seguinte, foi utilizado naqueles dias o nome dos caminhoneiros, né, da categoria dos autônomos, como supostos protagonistas de fechar STF, enfim, uma série de atos políticos utilizando o nome dos caminhoneiros, inclusive participando algumas pessoas lá se dizendo caminhoneiros, que nunca tiveram nenhuma carteira de motorista. Com isso, eu, como presidente da Frente Parlamentar, notifiquei várias e várias entidades, como ministérios, o presidente mesmo, entidades de classe, o STF, enfim, falando que aquilo não era a pauta dos caminhoneiros e que nós defendíamos a democracia e o modelo republicano que existe no Brasil. Com isso, houve uma reunião em 18 de setembro, em Brasília, onde saiu a Carta de Brasília. Parece que aquele ato de tentar responsabilizar os caminhoneiros no dia 7 de setembro fez realmente que eles viessem a se unir. Porque a pauta dos caminhoneiros, esse movimento dos caminhoneiros autônomos, ele é um movimento apartidário, não ideológico, defendendo especificamente uma categoria, e não tentando como fizeram, utilizar os caminhoneiros para tentar contra o STF, contra o Congresso Nacional. No dia 18 de setembro, então, saiu essa Carta de Brasília, unificando as pautas dos caminhoneiros, onde teve a presença de mais de 60 lideranças de 22 estados brasileiros. Lá estavam a Brava, representada pelo Chorão, né, o Wallace, que era um dos remanescentes lá daquela paralisação de 2018. Estava lá também o Plínio, que é o presidente da CNTL, que representa 22 estados brasileiros, aí, mais de 40 mil caminhoneiros autônomos. Estava o LIT, da CNTTL, lá um sindicato lá do Rio Grande do Sul de Juí. Estava também o pessoal do Porto de Santos, né? Enfim, várias categorias realmente dos caminhoneiros, onde estavam lá o representante dos tanqueiros, dos lenheiros, do pessoal que transporta os cegonheiros, enfim, várias divisões da categoria dos caminhoneiros. Ficou agendada uma reunião para o dia 16 de outubro, no Rio de Janeiro, para ratificar essas reivindicações, e, para nossa surpresa, entre a reunião do dia 18 de setembro e a reunião do dia 16 de outubro, houve essa alta desenfreada do diesel, né? Subimos aí
essa política de preços da Petrobras baseada na variação do dólar e no preço do barril do petróleo realmente causou um impacto enorme no transportador autônomo, onde já estava difícil o resultado financeiro do seu trabalho, praticamente nos causando um estado de miséria para quem está trabalhando hoje com caminhão aí por essas estradas brasileiras. Com isso, foi no dia 16, eles tomaram a iniciativa de criar um estado de greve, colocando a data de 1º de novembro como data inicial dessa paralisação. Eu, inclusive, sempre faço questão de ressaltar, não sou a favor de paralisação, até porque a gente sabe dos problemas que são advindos numa paralisação, né, prejudicando a população brasileira, que acaba prejudicando, na realidade, aqueles que mais precisam, os mais necessitados hoje, que são mais de 20 milhões de brasileiros aí que estão abaixo da linha da pobreza, né, ganhando R$ 4 quilo osso, comendo pé de galinha e pescoço de galinha. Então, realmente, se estabeleceu uma estratégia de enviar um ofício, inclusive eu, como frente parlamentar, enviei um ofício para o presidente da República, para o Ministério da Economia, para o presidente da Petrobras, enfim, para os ministérios que teriam, teoricamente, a legalidade de negociar com essa categoria. Com isso, foi agendada uma reunião para o dia 28/10, agora, às 16 horas, né, a semana passada, recebemos um ofício, só que essa reunião, ao mesmo tempo, ela foi cancelada devido a informações dizendo que eu estaria querendo me promover com essa reunião, sendo o negociador de uma suposta não paralisação dos caminhoneiros, e também que os caminhoneiros, as lideranças teriam dito que iria haver a participação do ministro Tarcísio e do ministro Ciro Nogueira. Inclusive, eu gosto de ressaltar, nesse momento, que a pessoa que menos os caminhoneiros querem em reunião é o ministro Tarcísio, que só empurrou com a barriga, durante esses 2 anos e meio, uma solução positiva para a pauta dos caminhoneiros. Então, realmente, eu acho que não foi esse o motivo, eu acho que o motivo era que já sabiam que iria haver uma nova alta dos combustíveis, e como houve, né, no dia de hoje, e agora a gente sabe o que está acontecendo. Realmente, existe uma mobilização dessa categoria com pretensão de realmente parar no dia 1º. Eu estou tentando agendar uma reunião com a Petrobras, né, como já agendamos, a Frente Parlamentar agendou reuniões com o STF anteriormente para tratar lá do julgamento daquela ADIM, né, em relação ao piso mínimo. Mas também gosto de ressaltar aqui que a Frente Parlamentar ela não tem um poder de decisão, ela tem um poder de intermediação, até porque está lá no seu estatuto, onde estão presentes mais de 272 deputados federais e 22 senadores, a função de realmente tentar dar alguma forma de legalidade às negociações entre a categoria e o governo. Também gosto de ressaltar da não necessidade de ser eu o protagonista, né? Até porque não tenho vaidade nenhuma e não estou à procura de aplauso. Qualquer ator que venha ser representante dos caminhoneiros e também do governo que venha dar uma solução objetiva, inclusive, né, fazendo com que a política da Petrobras mude em relação àquele PPI que hoje só traz pobreza, miséria e desigualdade, aonde eu tenho lá aquela PL 750, que está na Comissão de Desenvolvimento Econômico, que cria um fundo soberano de estabilização para os preços dos combustíveis, política essa que é adotada por vários e vários países do mundo, que, inclusive, foi falado pelo presidente na sua live de 15 dias atrás, inclusive o próprio presidente o presidente Lira também falou dessa criação desse fundo de estabilização. Então, me coloco sempre à disposição da categoria, fiz parte dessa categoria por um bom tempo, né? Conheço esse país aí por 20 anos de viajar aí as estradas brasileiras e conheço o que é a saga desses caminhoneiros aí que transportam as riquezas do Brasil. Deputado, só para entender melhor, o que está marcado para o dia 1º de novembro? Vai ser greve, paralisação? E, acrescentando ainda uma outra pergunta, existe uma possibilidade de reverter esse ato aí para o dia 1º? Nós estamos trabalhando para reverter essa intenção de paralisação, que na realidade não existe ainda, né? Mas eu acho que depende muito mais hoje do Poder Executivo, né? Depende dos ministérios, do próprio Ministério da Economia, da Petrobras, enfim, de estabelecer uma conversação respeitosa com os caminhoneiros autônomos, né? Não como um vídeo, inclusive, que está hoje rodando aí nos grupos de WhatsApp, onde o ministro Tarcísio fala
que não é para dar crédito a esse tipo de manifestação, que não vai haver paralisação, né? Eu acho que isso aí é um desrespeito com essa categoria, que, inclusive, ele, durante 2 anos e meio, desprestigiou, não fazendo nenhuma entrega para a categoria. Eu acho que se eles vierem realmente a fazer a paralisação, eu acho que eles estão num direito, né, garantido na Constituição, de reivindicar melhores condições de trabalho. E também não fazer aquele tipo de entrega onde houve, né, aquela proposta de entregar R$ 400 aí para os caminhoneiros, né, um tipo de assistencialismo eleitoreiro, praticamente uma esmola. Inclusive, dentro de grupos de WhatsApp, onde muitos caminhoneiros se dizem bolsonaristas, pegou muito mal. Isso aí criou uma imagem realmente de praticamente uma esmola, aonde, na realidade, a gente sabe o preço de um caminhão, né? Um caminhão, às vezes, custa mais de 500, 600 mil reais, atender com R$ 400, que não dá para comprar aí quase nada de diesel e não resolve o problema da categoria. Esse é um dos assuntos que eu vou falar com o senhor, mas antes, ainda voltando naquela questão da paralisação, o que precisa, o que o governo federal precisa fazer para não haver essa paralisação? O que ele tem que ceder, o que ele tem que fazer até dia 1º de novembro? Olha, na realidade é muito pouca coisa. É fazer uma reunião objetiva para tratar daquele piso mínimo que está praticamente, já existe a lei do piso mínimo, né? Mas eu acho que o grande problema hoje ainda é essa política de preços da Petrobras, estabelecer a criação de um fundo soberano de estabilização. Inclusive, hoje recebi uma ligação da Associação dos Importadores, né, que inclusive deram uma sugestão para a criação desse fundo soberano, como também alguns ex-economistas, engenheiros da Petrobras, nos deram uma assessoria para criar essa PL 750, que seria criar esse fundo a partir da taxação da exportação do petróleo bruto. Sabemos hoje que o Brasil é um paraíso fiscal para essas petrolíferas, né? Eu gosto sempre de ressaltar objetivamente para o cidadão entender. O Brasil tem petróleo, o Brasil tem refinarias, entrega as refinarias quase que a troco de banana, vende o petróleo sem cobrar quase nada de imposto a um preço muito barato e compra tudo de volta a preço de dólar. Então, realmente, é para acabar com qualquer perspectiva de nós termos uma inflação a menos de 2 dígitos e causar pobreza, desigualdade e fome no Brasil. Mas eu acho que o principal ponto é discutir esse fundo de estabilização e o ponto principal também, que é essa política do piso mínimo, que já existe uma legislação. Sobre esse vídeo que o senhor comentou aí do ministro Tarcísio, qual a avaliação que o senhor faz, não somente sobre essa fala do ministro, mas também sobre esses 2 anos e meio, aí, 2 anos e 10 meses aí de ministro Tarcísio aí na infraestrutura? Em relação aos caminhoneiros, eu peço desculpa, inclusive, da maneira como vou me manifestar. Quero aqui deixar claro, porque às vezes falam que eu sou um traidor do presidente Bolsonaro, né? Porque eu me elegi junto com o presidente, né? Fiz campanha para ele, mas eu quero deixar declarado que eu, durante o ano de 2019 e 2020, eu fui um dos 3 deputados que mais votei as pautas do presidente. Sou um dos primeiros que votam as pautas econômicas do governo e gosto de dizer que eu não estou contra o presidente, eu estou a favor do Brasil. Só que como eu venho, a minha origem é a categoria dos caminhoneiros e quem me elegeu foi eles, eu sou obrigado a defender as pautas que, inclusive, foram assumidas naquele vídeo lá em 2018, antes das eleições, e durante esses 2 anos e meio, a categoria dos caminhoneiros se identificou como sendo apoiadores da política econômica do governo. E agora nós chegamos nesse estado deplorável, onde o ministro Tarcísio só empurrou com a barriga uma solução, inclusive deixando de atender algumas lideranças no decorrer desses 2 anos e meio, dizendo que eles estavam forçando a barra. Na realidade, não estavam forçando a barra, eles estavam cobrando algo de direito que foi combinado lá atrás e ele era o interlocutor. Então, aqui eu deixo mais essa mensagem hoje com esse vídeo. Ele aumentou o desprestígio dele perante a categoria dos caminhoneiros autônomos e ele é a pessoa que nós não precisamos numa reunião para acertar qualquer coisa que foi realmente acordada lá em 2018, e esses 2 anos e meio ele não fez nenhuma entrega positiva, desprestigiando a categoria dos caminhoneiros, que durante agora a pandemia e durante a vacinação que está havendo, os transportadores autônomos do Brasil foram responsáveis exatamente por distribuir cidadania, transportando as vacinas, transportando os materiais necessários para combater essa pandemia. Houve uma decepção da categoria, a gente poderia dizer que houve uma decepção da categoria com o governo Bolsonaro? Como falei,
de 7 de setembro, com aquele evento, de tratá-los como bucha de canhão para fechar o Congresso, realmente houve uma decepção com aquilo, né? Houve uma decepção com aquela pauta, uma pauta política extremista, aonde inclusive eu não fui eleito para fechar o STF nem fechar o Congresso Nacional, né? Nós temos uma Constituição vigente no país, os caminhoneiros, inclusive, são verdadeiros patriotas, realmente, porque eles, naquele momento, inclusive, declinaram de atuar como defensores de fechamento do STF e também do Congresso Nacional. Inclusive, eu tive apoio em conjunto deles na hora que eu soltei as notas públicas defendendo a democracia e não concordando com aqueles atos. Eles foram, inclusive, apoiaram na sua grande maioria, inclusive muitos caminhoneiros que eram bolsonaristas, teoricamente, como se dizem, né, eram contra aquelas ações porque eles acham que estavam usando o nome deles. Engraçado, teve empresários que apoiavam aquele tipo de manifestação que estavam com as suas lojas abertas, faturando, né? Então, realmente, é uma falácia, é uma cortina de fumaça que estavam, na realidade, tentando fazer algo utilizando os caminhoneiros como linha de frente, como bucha de canhão, como se fala. Uhum. Boa. Voltando àquele assunto ali do auxílio de R$ 400 que o presidente Bolsonaro falou, acho que foi na semana passada, se eu não me engano, qual o principal problema desse auxílio? Porque ele não foi bem recebido dentro da categoria e o que deveria ser feito ao invés de dar um auxílio? Na realidade, o que na realidade é necessário é mudar a política de preço da Petrobras, realmente fiscalizar a política aquela do piso mínimo, porque quem sabe do caminhão e do resultado financeiro do caminhão é o caminhoneiro que está aí há 20, 30 anos na estrada, e não é R$ 400 eles sendo incluídos dentro de uma categoria social brasileira que vai ver de assistencialismo político. E aí não combina ainda mais um assistencialismo e aqueles R$ 400 válidos somente até o final do ano que vem. Então, realmente pegou muito mal. A maioria da categoria acha que esses R$ 400 devem dar para as pessoas que mais precisam, aí, que estão aí comprando osso a R$ 4. Uhum, perfeito, deputado. Os caminhoneiros eles têm apontado também recentemente o baixo valor do frete, né, diante das recentes altas que a gente está tendo no mercado. Na sua avaliação, por que o valor do frete não acompanhar a inflação desse período e o preço do diesel também? Veja bem, se nós tivéssemos uma economia dolarizada, né, o frete do caminhoneiro subiria automaticamente à medida que sobe o diesel. Mais uma vez, cabe ressaltar que essa política da Petrobras, baseada no dólar e no preço do barril de petróleo, é que come, destrói o valor do frete. Ele sai do Rio Grande do Sul com uma carga para ir a São Paulo. Por exemplo, no dia de hoje, subiu 9,7 o diesel. No momento que ele saiu do Rio Grande do Sul com frete contratado, quando ele chegou a São Paulo, já diminuiu o resultado financeiro desse frete que ele foi contratado. Então, realmente, um grande problema que nós temos que resolver é o problema da política de preços da Petrobras, baseada no preço do barril do petróleo e também no dólar, que como se fala, se sobe o diesel baseado no dólar e no barril de petróleo, lógico que quem transporta feijão, arroz, farinha, enfim, alimentos e todas as outras cadeias de serviços vai aumentar o preço. Então, hoje, essa inflação de 2 dígitos que dizem aí que está em torno de acumulado de 10%, já saiu o IPCA, enfim, isso aí a gente sabe que isso aí é uma inverdade, porque eu acho que a nossa inflação está muito mais que isso, onde nós temos baseado nossos preços num índice que não é interno do Brasil, e sim baseado no capital internacional, onde hoje essa política de preços favorece só os bancos, os aplicadores nas bolsas de valores, né? Inclusive, quando falam que a Petrobras tem que demonstrar para o capital internacional, para o mercado internacional, que ela tem que ser sustentável e dar resultado, é muito estranho, né? Que baita resultado, onde nos últimos 3 meses a Petrobras teve 43 bilhões de reais de lucro, onde mais de 16 bilhões de reais foram transferidos para investidores de bolsa de valores no exterior. Uhum. Boa. Deputado, como é que está o lobby aí da categoria no Congresso Nacional? Tem algum projeto importante aí sendo discutido? Como é que está essa questão lá no Legislativo? O que ultimamente nós entramos com uma PL para recuperar o ICMS dos autônomos, né?
E também temos o que é o mais impactante, é essa PL realmente relativo à troca da política de preços da Petrobras com a criação desse fundo de estabilização dos preços. Esses são os dois principais, e esse projeto que eu entrei a semana passada, da recuperação do ICMS na contratação dos autônomos, né? Também, na mesma linha de atuação, a gente sabe que há necessidade. Entramos também com um projeto de recuperação do ICMS dos motoboys e dos taxistas. Mas são demandas urgentes, como essa outra aí, essa questão, por exemplo, da dolarização do petróleo? Como eu venho ressaltando durante agora essa minha fala. Nós temos ou cria um fundo de estabilização. Só a criação do próprio fundo de estabilização, como disse que foi falado pelo presidente Lira, já daria uma acalmada na categoria, porque saberia-se que daqui para frente os preços dos combustíveis teriam uma maneira de controle para enfrentar essa dolarização e enfrentar a variação do barril do petróleo. Só a criação do fundo já seria uma demonstração positiva que o governo quer fazer alguma coisa pelos caminhoneiros. Uhum. O senhor estava em reunião com a Petrobras agora, né? A gente teve uma reunião, uma primeira reunião, como a Frente Parlamentar enviou um ofício falando da possível paralisação, falando das pautas, e falando também da PL 750, e falando do Fundo de Estabilização. Eles responderam o nosso ofício, nos convocaram para uma reunião. Lógico que não foi com a presidência, foi com uma parte técnica e uma assessoria da presidência da Petrobras, que nos deu uma atenção, nos conversamos positivamente, para quem sabe, num futuro bem próximo, inclusive durante essa semana, haver outra reunião, até com a presença possível, pode ser até do presidente ou então de alguém que o represente, para dar continuidade a essa criação de um fundo de estabilização que hoje é defendido pelo presidente, defendido por vários técnicos da Petrobras, defendido também pelo presidente Lira, que aquele dia conversou sobre quando da proposta da PL do ICMS, né? E então eu acho que isso aí seria um primeiro caminho para dar algum resultado positivo para os caminhoneiros e até para a própria população brasileira, de que sabe que qualquer movimentação do preço do dólar e do barril de petróleo acaba impactando diretamente no dia a dia, né, das pessoas, como hoje o gás de cozinha está acima de R$100. Deputado, voltando a um ponto que o senhor tocou, desde a greve ali de 2018, da paralisação de maio de 2018, o senhor disse que citou várias questões que ficaram paralisadas, né? Mas teve algum ponto que melhorou desde 2018 ou foi completamente nada legal para a categoria? Inércia total. Foram criados algumas programas, né? Como o caso do DTE foi encaminhado para inclusive estar lá no Senado para aprovação, mas inclusive quando da proposta do DTE, a categoria fez uma proposta de uma emenda à medida provisória e não foi aceita, que era, na realidade, colocar uma trava em relação ao INSS, que não foi atendido, está lá no Senado, né? Outro foi alguns programas de tentativa de refinanciar algumas dívidas junto à Caixa Econômica Federal, algumas coisas paliativas que até o momento, na realidade, não surtiram nenhum efeito, quando realmente as principais pautas que foram solicitadas lá em 2018, nenhuma foi atendida, foi simplesmente, como se diz na gíria, né? Foram empurrando com a barriga. Uhum. Boa. Se a gente fosse simular governo Dilma, governo Temer e governo Bolsonaro, qual foi a melhor época para o caminhoneiro? Veja bem, nós fazemos uma avaliação política em relação a essa categoria. Realmente a gente vai estar jogando eles novamente dentro de uma pauta política. Como falei, né, em 7 de setembro já foi dito que eles não participariam não cheirou bem para eles, né? Não teve uma boa visibilidade em toda a categoria, tá politizando essas reivindicações deles. Como a gente fazer uma comparação perante os outros governos, a gente sabe que vem numa crescente desde lá, como antes culminou naquela greve, naquela paralisação de 2018, porque era insustentável, né? Inclusive, algumas
empresários também, naquele momento, fizeram a paralisação, porque ninguém mais tinha nenhum resultado positivo financeiro. Eu mesmo tinha caminhão e era deplorável a nossa situação. Então, essa avaliação, assim, questão de que no governo tal, do governo A, B ou C, eu acho que não dá para a gente fazer, porque, como disse, ela é uma pauta apartidária, ela é uma pauta que é realmente específica do caminhoneiro, mas o que eu posso afirmar é que, nesse momento, realmente está uma miséria, né, por esse país afora, o caminhoneiro sem nenhum resultado positivo em relação ao preço que é cobrado, em função exatamente dessa política dos combustíveis. Se me permite dar uma alterada nessa pergunta, qual o período que era melhor se viver como caminhoneiro, trabalhar como caminhoneiro? 2010 a 2016, não estamos falando de governo. 2010, 2016, 2017, 2018 ou 2019 a 2021? Qual era quando o caminhoneiro era mais feliz? Olha, o que eu posso te afirmar é o seguinte, eu era do setor durante mais de 25 anos, sempre foi um ganha-devolve, né? Tinha um CNPJ, né? Então, eu digo, era da sofrência porque tinha um CNPJ. E, realmente, durante esse período todo, lá de 2010, quando foi, inclusive, criado esse sistema do PPI, né? Nós viemos tendo uma perda considerável em relação ao resultado financeiro de alguém que tem um caminhão, alguém que tem uma pequena transportadora. Se culminou realmente com aquela paralisação em 2018. E hoje nós estamos novamente quase que igual a 2018, quando da paralisação. A categoria acabou aguardando, vamos dizer assim, uma expectativa durante esses 2 anos e meio. Inclusive, eu venho do Rio Grande do Sul, lá de Porto Alegre, para Brasília de automóvel. As passagens aéreas estão muito caras. Eu paro nos postos de combustível, viajei durante 20 anos aí por esse país, conheço as estradas, conheço as dificuldades do caminhoneiro aí. E o que eu vejo? Tem transportador autônomo vendendo casa, automóvel, para pagar suas dívidas, tentando achar que logo ali na frente vai mudar essa política de preço da Petrobras, ele vai ter a garantia de um piso mínimo, de um frete realmente que dê um resultado financeiro para o seu trabalho. Desde lá para cá, continuam os mesmos problemas que sempre teve, como culminou com aquela paralisação de 2018, e é os mesmos problemas que vai culminar com a paralisação de agora, dia 1º. Mas deixo aqui de antemão e ressalto, não sou a favor de paralisação, sou a favor de uma conversação para que isso não aconteça, porque, na realidade, vai acabar prejudicando as pessoas que mais precisam, as pessoas mais pobres. Só que os caminhoneiros estão chegando a um ponto que não é eles que querem parar. A situação é que está fazendo eles parar. Quando, na realidade, eles pegam um frete de R$3.000, acabam gastando mais de R$2.000 em diesel. Como é que faz? Não vai ter resultado financeiro, eles vão parar quase que obrigatoriamente, né? Uhum. Só para finalizar, o senhor se considera rompido com o presidente Bolsonaro hoje? Não, veja bem, eu não me considero rompido. Eu voto contra as pautas que não são convencionadas lá naquele discurso lá de 2018, né? Porque o discurso em 2018, daquele projeto Muda Brasil, Muda de Verdade, era de unir o povo brasileiro, fazer negócio com todos os países do mundo, independente de ideologia, né? Nós não tínhamos lá naquele projeto atacar o STF, atacar a Câmara dos Deputados, atacar o Senado Federal, isso aí não estava no projeto. Então, quanto a isso, eu voto contra ele, eu vou votar sempre, porque eu não fui eleito para pregar ódio, pregar violência, pregar desigualdade social, racismo, essas coisas, e nem violência. Então, nesse ponto, eu vou romper sempre, né? Agora, sendo as pautas lá de campanha, eu vou votar com o presidente, como tenho votado sempre dentro do plenário da Câmara dos Deputados. O senhor, como representante dos caminhoneiros, para 2022, o senhor mantém seu apoio ao presidente Bolsonaro para uma possível reeleição? O Brasil está precisando eleger alguém que esteja preocupado em combater ações de combater a desigualdade, a fome, a miséria e as mudanças climáticas, que a gente sabe aí o resultado que está acontecendo aí desse desmatamento desenfreado e tantas outras coisas aí que tem sido a natureza tem sido agressiva, né? Se quem quer que seja que venha com essas ações, com essas proposições e parar de dividir o povo brasileiro com esse extremismo, tanto de direita quanto de esquerda. Nós estamos precisando de alguém humano para ser o presidente do Brasil.
Perfeito. Deputado, tem mais algum ponto que o senhor queira destacar nessa nossa entrevista? Queria dizer que aquela PL lá do ICMS, né, que eu acho que nós esquecemos aqui de falar, ela não traz nenhum benefício para a redução dos preços dos combustíveis, né? Dizem que com aquela aprovação era 8% que iria reduzir, ela vai ser engolida logo, logo pela variação do dólar e pelo preço, pela variação do barril do petróleo. Na realidade, ela é um dos itens, né, que compõe o preço, que também pode ser discutido. Mas eu acho que aquilo ali foi uma tentativa de transferir a responsabilidade para os governadores, criando um fato político para uma disputa eleitoral que vai vir lá em 2022. E também dizer que eu sou a favor do Brasil, não estou contra ninguém, mas estou a favor do Brasil independente de ideologia política. Né? Eu que nunca tinha sido ocupado um cargo público ou também tinha participado de um pleito político, quero dizer que o Brasil, novamente, venha reforçar, o Brasil está com fome, nós precisamos de políticas urgentes que venham dar um pouco de dignidade para a população brasileira. Perfeito, deputado. O senhor vai tentar reeleição em 2022? Olha, um mandato só, a gente não consegue fazer muita coisa, né? Então, realmente, eu tenho uma série de proposições legislativas que eu fiz, né? E em vários, relacionados a vários ramos de atividade da economia, inclusive sou subrelator, um dos subrelatores da modernização do Código de Mineração e atuo também na Comissão de Minas e Energia e quero ver um país melhor, né? Eu fiquei tanto tempo, eu digo assim, ó, que o Brasil, eu levei tanto tempo para entrar na política. O Brasil, nós temos que parar com aquele mimimi de Brasil do futuro que nunca chega. Nós precisamos de um Brasil do presente, um Brasil real que realmente trate as coisas objetivamente, como a dos caminhoneiros, que ficou aí 2 anos e meio aí, na realidade, sem nenhuma solução, só empurrando com a barriga. E eu acho que essa política econômica que foi implementada até agora só está atendendo as grandes fortunas, atendendo o capital internacional, os investidores nas bolsas de valores. Até quando eu falo dessa maneira, até me chamo de comunista, me chamo de esquerda. Na realidade, eu acho que tu defender pautas que atendam a população mais humilde brasileira, eu acho que é realmente ser um patriota e ser conservador, e não simplesmente achar que quem é conservador e dono da bandeira brasileira é quem defende essa pauta extremista, armamentista, e nós estamos precisando de educação. Perfeito, então, deputado. É isso, obrigadão pela conversa mais uma vez. Tá bom. Espero aí que tenha sido certo aí, tá? Que tenha contribuído aí. Hoje o Metrópolis conversou com o deputado federal Nereu Crispim. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.